O Capital, livro 1, Karl Marx, editora Boitempo, 2013. Capital, Crítica da Economia Política, livro 1, O Processo de Produção do Capital. Prefácio da primeira edição. Páginas 77 a 81. A obra cujo primeiro volume apresento ao público é a constituição de meu escrito, Contribuição à Crítica da Economia Política. Nota: Karl Marx, Berlim, 1859. Contribuição à Crítica da Economia Política, São Paulo, Expressão Popular, 2008. Publicado em 1859. A longa pausa entre começo e continuação se deve a uma enfermidade que me acometeu por muitos anos e interrompeu repetidas vezes meu trabalho. O conteúdo daquele texto está resumido no primeiro capítulo deste volume, e isso não só em nome de uma maior coerência e completude. Nota 2. Marx refere-se aqui ao primeiro capítulo da primeira edição de 1867, que trazia o título de Mercadoria e Dinheiro. Para a segunda edição, Marx reelaborou o volume e alterou sua estrutura. O antigo primeiro capítulo foi desmembrado em 3 capítulos independentes, que agora, sob o mesmo título, passaram a constituir a primeira seção. Nota da edição AMEW. A exposição foi aprimorada, na medida em que as circunstâncias o permitiram. Pontos que antes eram apenas indicados foram aqui desenvolvidos, ao passo que, inversamente, aspectos que lá foram desenvolvidos em detalhes são aqui apenas indicados. As seções sobre história da teoria, do valor e do dinheiro foram naturalmente suprimidas. Nota 3. Marx refere-se às seções, elementos históricos para a análise da mercadoria, e teorias sobre o meio de circulação e o dinheiro, de sua obra Contribuições à Crítica da Economia Política. Durante a redação do manuscrito de 1863 e 1865, Marx desistiu de sua intenção inicial de adicionar a cada capítulo teórico um excurso sobre a história da teoria e, em contrapartida, planejou concentrar toda a exposição histórica no livro 4 de O Capital, cujos rascunhos formam as teorias do mais-valor, NEA Mega. No entanto, o leitor do texto anterior encontrará novas fontes para a história daquela teoria nas notas do primeiro capítulo. Todo começo é difícil, e isso vale para toda a ciência. Por isso, a compreensão do primeiro capítulo, em especial da parte que contém a análise da mercadoria, apresentará a dificuldade maior, no que se refere mais concretamente à análise da substância e à grandeza do valor. Procurei popularizá-las o máximo possível. Nota 4. Isso pareceu tanto mais necessário porquanto até mesmo o ensaio de Lassalle contra Schussler-Delitze, na parte em que ele pretende expor a quintessência intelectual de minhas ideias sobre esses temas, contém graves equívocos. En passant, que Lassalle tenha tomado as minhas obras quase textualmente, sem citar as fontes, todas as teses teóricas gerais de seus trabalhos econômicos, como as teses sobre o caráter histórico do capital, sobre o nexo entre as relações de produção e o modo de produção, entre outras coisas. E tenha até mesmo utilizado a terminologia criada por mim, é um procedimento que se explica por razões propagandísticas. Não me refiro, é evidente, às suas explicações de detalhes e de aplicações práticas, com as quais nada tenho a ver. O ensaio de Lassalle, citado por Marx, é Herr Bastiat-Schuss von Diest, Berlim, 1864, NEA Mega. A forma do valor, cuja figura acabada é forma dinheiro, é muito simples e desprovida de conteúdo. Não obstante, o espírito humano tem procurado elucidá-la em vão há mais de 2000 anos, ao mesmo tempo que obteve êxito, ainda que aproximado, na análise de formas muito mais complexas e plenas de conteúdo. Por quê? Porque é mais fácil estudar o corpo desenvolvido do que a célula que o compõe. Além disso, na análise das formas econômicas que podemos nos servir de microscópio, nem de reagentes químicos. Além disso, na análise das formas econômicas, não podemos nos servir de microscópio, nem de reagentes químicos. A força da abstração deve substituir-se a ambos.
Para a sociedade burguesa, porém, forma mercadoria do produto do trabalho ou a forma de valor da mercadoria constitui a forma econômica celular. Para o leigo, a análise desse objeto parece se perder em vãs sutilezas. Trata-se, com efeito, de sutilezas, mas do mesmo tipo daquelas que interessam à anatomia micrológica. Desse modo, com exceção da seção relativa à forma de valor, não se poderá acusar esta obra de ser de difícil compreensão. Pressuponho, naturalmente, leitores desejosos de aprender algo de novo e, portanto, de pensar por conta própria. O físico observa processos naturais em que eles aparecem mais nitidamente e menos obscurecidos por influências perturbadoras, ou, quando possível, realiza experimentos em condições que asseguram o transcurso puro do processo. O que pretendo, nesta obra, investigar é o modo de produção capitalista e suas correspondentes relações de produção e de circulação. Sua localização clássica é, até o momento, a Inglaterra. Essa é a razão pela qual ela serve de ilustração principal à minha exposição teórica, mas se o leitor alemão escolher farisaicamente os ombros ante a situação dos trabalhadores industriais ou agrícolas ingleses, ou se for tomado por uma tranquilidade otimista, convencido de que na Alemanha as coisas estão longe de ser tão ruins, então terei de evitar-lhes. De fabula narratur, a fábula refere-se a ti. Nota 1 desta página. Se outro nome, a fábula refere-se a ti. Horácio, Sátiras, livro 1, verso 69, nota do tradutor. Na verdade, não se trata do grau maior ou menor de desenvolvimento dos antagonismos sociais decorrentes das leis naturais da produção capitalista. Trata-se dessas próprias leis, dessas tendências que atuam e se impõem com férreas necessidades. O país industrialmente mais desenvolvido não faz mais do que mostrar ao menos desenvolvido a imagem de seu próprio futuro. Mas deixemos isso de lado. Onde a produção capitalista se instalou plenamente entre nós, por exemplo, nas fábricas propriamente ditas, as condições são muito piores que na Inglaterra, pois aqui não há contrapeso das leis fabris. Em todas as outras esferas atormentam-nos do mesmo modo como nos demais países ocidentais do continente europeu, não só o desenvolvimento da produção capitalista, mas também a falta desse desenvolvimento. Além das misérias modernas, aflige-nos toda uma série de misérias herdadas, decorrentes da permanência vegetativa de modos de produção arcaicos e antiquados com o seu séquito de relações sociais e políticas anacrônicas. Padecemos não apenas por causa dos vivos, mas também por causa dos mortos. O morto se apodera do vivo. Comparada com a inglesa, a estatística social da Alemanha e dos demais países ocidentais do continente europeu ocidental é miserável. Não obstante, ela levanta suficientemente o véu para deixar entrever atrás dele uma cabeça de medusa. Ficaríamos horrorizados até nossa própria situação se nossos governos e parlamentos, como na Inglaterra, formassem periodicamente comissões para investigar as condições econômicas. Se essas comissões fossem conferidas a mesma plenitude de poderes para investigar a verdade de que gozam na Inglaterra, se para essa missão fosse possível encontrar homens tão competentes, imparciais e inflexíveis como os inspetores de fábrica na Inglaterra, seus relatores médicos sobre saúde pública, seus comissários de inquérito sobre a exploração de mulheres e crianças, sobre as condições habitacionais e nutricionais, entre outras coisas. Perseu necessita de um elmo de névoa para perseguir os monstros. Nós puxamos o elmo de névoa sobre os nossos olhos e ouvidos para poder negar a existência dos monstros. Não podemos nos iludir sobre isso. Assim como a Guerra de Independência Americana do século XVIII fez soar o alarme para a classe média europeia, a Guerra Civil Americana do século XIX fez soar o alarme para a classe trabalhadora europeia. Na Inglaterra, o processo revolucionário é tangível. Quando atingir certo nível, haverá de repercutir no continente. Ali há de assumir formas tão mais brutais ou mais humanas, conforme o grau de desenvolvimento da própria classe trabalhadora. Prescindindo de motivos mais elevados, os interesses mais particulares das atuais classes dominantes obrigam-nas à remoção de todos os obstáculos legalmente controláveis que travem o desenvolvimento da classe trabalhadora.
É por isso que neste volume reservei um espaço tão amplo à história, aos conteúdos e aos resultados da legislação inglesa relativa às fábricas. Uma nação deve e pode aprender com as outras, ainda que uma sociedade tenha descoberto a lei natural do seu desenvolvimento, e a finalidade última desta obra é desvelar a lei econômica do movimento da sociedade moderna. Ela não pode saltar suas fases naturais de desenvolvimento, nem suprimi-las por decreto, mas pode, sim, abreviar e mitigar as dores do parto. Para evitar possíveis erros de compreensão, ainda algumas palavras. De modo algum retrato com cores rosas as figuras do capitalista e do proprietário fundiário, mas aqui só se trata de pessoas na medida em que elas constituem a personificação de categorias econômicas, as portadoras de determinadas relações e interesses de classe. Meu ponto de vista, que apreende o desenvolvimento da formação econômica da sociedade como um processo histórico natural, pode, menos do que qualquer outro, personalizar o indivíduo por relações das quais ele continua a ser socialmente uma criatura, por mais que, subjetivamente, ele possa se colocar acima delas. No domínio da economia política, a livre investigação científica não só se defronta com o mesmo inimigo presente em todos os outros domínios, mas também a natureza peculiar do material com que ele lida convoca-o ao campo de batalha as paixões mais violentas, mesquinhas e execráveis do coração humano, as fúrias dos interesses privados. A alta igreja na Inglaterra, por exemplo, perdoaria antes o ataque a 38 dos seus 39 artigos de fé do que a um dos 39 de suas rendas em dinheiro. Nota: a Igreja Alta da Inglaterra, High Church, ou também Anglo-Catholic, designa os setores da Igreja Anglicana que conservaram uma série de práticas hierárquicas e litúrgicas próprias do catolicismo romano. Nota do tradutor. Atualmente, o próprio ateísmo é uma culpa leves, é um pecado venial, e se comparado com a crítica às relações tradicionais de propriedade. Nesse aspecto, contudo, não se pode deixar de reconhecer certo avanço. Remeto, por exemplo, ao Livro Azul, publicado há poucas semanas. Correspondência Os representantes da coroa inglesa no exterior afirmam que, aqui, sem rodeios, que na Alemanha, na França, numa palavra, em todos os países civilizados do continente europeu, a transformação das relações vigentes entre o capital e o trabalho é tão perceptível e inevitável quanto na Inglaterra. Segunda nota. Livros azuis, Blue Books, é a designação geral das publicações de materiais do Parlamento inglês e documentos diplomáticos do Ministério das Relações Exteriores. Os livros azuis, assim chamados em virtude da cor de suas capas, são publicados na Inglaterra desde o século XVII, constituindo a fonte oficial mais importante para a história da economia e diplomacia desse país. N.E.A. New. Ao mesmo tempo, do outro lado do Atlântico, o Sr. Wade, vice-presidente dos Estados Unidos da América do Norte, declarava em reuniões públicas, depois da abolição da escravidão, passa a ordem do dia a transformação das relações entre o capital e a propriedade da terra. São sinais dos tempos que não se deixam encobrir por mantos de púrpura nem por sutainas negras. Nota 3. Referências aos versos do poema de Nicolaus Lenaus. Nem a luz do céu, nem a aurora podem se apagar com mantos de púrpura ou hábitos sombrios. Nota do tradutor. Eles não significam que amanhã hão de ocorrer milagres, mas revelam que nas próprias classes dominantes já aponta o pressentimento de que a sociedade atual não é um cristal inalterável, mas um organismo capaz de transformações e em constante processo de mudança. O segundo volume, neste escrito, tratará do processo de circulação do capital, livro 2, das configurações do processo global, livro 3. O terceiro livro 4, da história da teoria. Nota: Marx não pôde realizar seu plano. Após sua morte em 1883, o livro 2 e 3 foram publicados por Engels como volume 2 e 3 do Capital, respectivamente em 1885 e 1894,
Engels faleceu antes da planejada publicação do livro 4 de O Capital, que só apareceria em 1905 e 1910, editado por Kautsky, sob o título de Teoria do Mais-Valor, nota do tradutor. Todos os julgamentos fundados numa crítica científica serão bem-vindos. Diante dos preconceitos da assim chamada opinião pública, a qual nunca fiz concessões, tomo por divisa, como sempre, o lema do grande Florentino: segue o teu curso e deixa a gentalha falar. Citação modificada de Dante Alighieri, A Divina Comédia, Purgatório, Canto 5, NEA, New, Edições Brasileiras, São Paulo, Editora 34, 2009. Texto escrito em Londres, 25 de julho de 1867.